CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Olá, doutora Adriana. Tá brava? Tá reclamando aí porque ficou esperando muito na linha? Boa tarde. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os ouvintes. Não, reclamar não faz bem assim, não. Estava aqui aguardando vocês na expectativa de como é que vai ser a nossa conversa. Ai, fiquei mais feliz agora. Nem vou reclamar, viu? Olha, ouvi falar desse termo aí recentemente, né? Psicologia da reclamação, doutora Adriana, e realmente despertou muita curiosidade, porque rotineiramente a gente, principalmente depois da pandemia, a questão da saúde mental ficou muito presente na nossa vida, né? De ter uma escuta ativa, de ouvir a reclamação que a pessoa está trazendo para você. Mas nesse caso a gente está falando daquele reclamão contumaz, né? Que nada tá bom para ele, que ele traz aquela carga pesada todo dia, não tem solução para o problema. Explica, por favor, para a gente o que seria isso, doutora Adriana? Pois é, né, Johnny? É exatamente o que você falou, né? A gente vai, dependendo dos momentos da vida ou das situações que acontecem, é, vão surgindo alguns padrões na nossa sociedade, né? Nos nossos relacionamentos, e a gente começa a ter acesso a algumas informações, tipo isso, escutativa, né? E começa a praticar, só que não é tão superficial, né? A gente precisa dar um passo mais profundo, justamente para que a nossa atitude não reforce padrões que são prejudiciais para os outros. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre a reclamação. É, uma coisa importante da gente entender é o seguinte, vê só, Johnny, quando a gente vai contar uma história que aconteceu, ou seja, vai recontar algo, a gente automaticamente, para contar, para narrar o que aconteceu, a gente tem que relembrar e, consequentemente, a gente revive aquela situação. Se é uma situação boa, alegre, feliz, prazerosa, por exemplo, o Adalberto falando da viagem dele, nossa, ele vai ficar super feliz, vai ser um contar de uma experiência que vai encher o Adalberto e quem está ouvindo de alegria, de sentimentos bons, vai ser algo significativo. Agora, se a gente, na hora que está contando algo, acessa situações ruins que nos deixaram mal, ou nos deixaram tristes, ou acionaram o medo, ou nos deixaram com raiva, ou seja, situações tensas, a gente relembra e a gente revive aquelas emoções. E a gente entendendo esse aspecto, que quando a gente conta, a gente relembra e revive, a gente chega no seguinte ponto, Johnny. Uma reclamação ocasional, ela faz bem, porque ela ajuda a pessoa que está reclamando a refletir sobre aquilo que aconteceu. Então, eu estou em outro momento, já não estou vivendo aquela situação desgastante, pesada. Eu estou contando para uma pessoa, via de regra, uma pessoa que eu confio, né? E esse recontar está fazendo com que eu acesse essa situação novamente e consiga refletir sobre estratégias que eu poderia ter adotado, ou que eu possa vir a adotar no futuro, que teriam sido mais resolutivas. Ou seja, a reclamação nesse aspecto, ela ajuda a gente a refletir sobre o que aconteceu. Isso é um aspecto muito comum da terapia. O que acontece na terapia? A pessoa chega e vai contar algo que aconteceu, e se aconteceu está no passado, e a gente juntos ali nós vamos ter essa escuta ativa, aí essa palavra encaixa, que é uma escuta de construção de uma solução. Uhum. Então até aí tudo muito bom. Qual é o ponto? Existe um tipo de reclamação que começa a ser crônica, ou seja, as pessoas reclamam o tempo todo.
o foco delas está no problema e não na solução, na resolução daquele problema. E quando isso se torna recorrente, a pessoa o tempo todo, quando vai falar, ela está focando no que não está bom, na metade do copo vazio, isso vai ensinando o cérebro a olhar para esse aspecto negativo e a pessoa começa a ter dificuldade com o passar do tempo, e aí a gente está falando de semanas, meses, anos, né? Com o passar do tempo, nesse padrão de reclamação crônica, a pessoa começa a ter dificuldade em encontrar soluções, porque ela foca só no problema, ela não faz ela não segue os próximos passos, né? Então, começa a ter dificuldade na resolutividade das situações, na Uhum. tomada de decisão, porque ela fica, eu costumo dizer no consultório que a gente às vezes fica atolado num problema, né? E a gente tenta sair dele e só afunda mais. Então, nessa tomada de decisão, nesse planejamento de estratégias que sejam funcionais e efetivas para aquele problema. Tem uma pergunta aqui, doutora, que Opa. vai até nesse sentido, de como sair disso, né? O Gladson tá mandando mensagem aqui pra gente, desejando uma boa tarde para você também. Ele falou: pessoas reclamonas, infelizmente, são muitas, e sem perceber, nós buscamos nos afastar delas. Temos várias caricaturas que ilustram essas pessoas, aí ele cita aqui o Zangado dos Sete Anões. E te pergunto o seguinte, doutora Adriana, esse tipo de comportamento está ligado à personalidade da pessoa? É possível mudar esse estado que essa pessoa está passando, de ficar ali só reclamando, reclamando? E aí, já complemento, a Clara, faz bem ficar perto Hum. dessas pessoas? Hum. Excelente essas perguntas, obrigada, porque vê só, então está apontando tanto para uma questão individual, isso tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Ele cita a questão do zangado, e vale a pena ficar perto dessas pessoas? Então, fala também da questão relacional, porque a reclamação crônica ela afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional e a nossa saúde social. Então, é algo que a gente precisa, sim, prestar muita atenção. Vamos por partes, né? Existem pessoas que o nosso cérebro, eu acho melhor começar por aí, o nosso cérebro, ele já tem a tendência construída ao longo da nossa evolução como seres humanos, então milênios, o nosso cérebro foi treinado para, com o objetivo de nos proteger, a gente focar no perigo, no problema. Porque atrás daquela pedra pode ter um tigre que vai avançar na gente. Então, se eu descubro que atrás daquela pedra tem um tigre, o nosso cérebro foi treinando tomar cuidado com as pedras, perceber onde tem pegada de tigre. Então, assim, o nosso cérebro, a gente costuma falar que tem velcro para as coisas negativas. E esse velcro para as coisas negativas, evolutivamente, foi para proteger a raça humana. Ok, não precisamos, não existem mais tigres atrás das pedras. A gente já está em outra etapa da evolução humana em que a gente pode, exatamente porque desenvolveu a parte da frente do cérebro, começar a fazer um deslocamento intencional para os próximos passos, porque o primeiro passo de perceber que tem algo errado, que algo que precisa mudar, algo que não está adequado, é só o primeiro passo, é a constatação de que existe um problema. Isso mantém o problema, isso não soluciona o problema. Quais são os próximos passos? O que que eu posso fazer para resolver esse problema? É claro que, se é um problema que já aconteceu, eu vou refletir sobre o passado, e eu costumo dizer que prever passado é a coisa mais fácil que existe, né, Johnny? É. Mas a gente olha para o passado e já pensa em estratégias que poderão ser usadas no futuro, ou seja, eu já penso numa resolução de um problema que pode acontecer no futuro. Então, esse exercício ele é muito importante porque tira a gente de ficar
preso só no problema. Então, o segundo passo é buscar estratégias de resolução do problema. Se puder ser agora, show, se não, no futuro, quando ele voltar a acontecer, porque problema sempre acontece, né? A O gente não vai tempo ficar todo. livre deles. E Que- o terceiro passo é desenvolver a gratidão, porque a gente precisa ensinar o nosso cérebro, então, a solucionar e a agradecer. A gratidão é o antídoto para esse velcro, é o que vai fazer o velcro se transformar num teflon para as coisas negativas. Muito bom, doutora. Ótimas dicas e é um assunto que a gente pode trazer em outros momentos, viu? Nosso tempo hoje está mais curto, mas é Uhum. sempre ótimo conversar contigo. Excelente, eu agradeço, Gladson, a Clara, vocês, e vamos focar nas resoluções e na gratidão, para a gente poder seguir usando a reclamação como uma forma estratégica de solucionar os problemas e principalmente agradecendo tudo de bom que a gente tem na vida, porque a gente tem mais coisa boa para agradecer do que coisa ruim para reclamar, É Johnny. verdade. Um dia de cada vez, né, doutora Adriana? Vai tentando tirar esse Exato. hábito, esse costume. Exatamente, isso aí. Um abraço, doutora Adriana. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês.